Que fatores podem influenciar o crescimento das plantas? Para explorar esta questão-problema, que fatores podem influenciar o crescimento das plantas, sugerimos o estudo dos seguintes fatores: exposição à luz, quantidade de água, tipo de solo. Há recursos que são comuns a estas três experiências. Plantas de cebolinho. Sugerimos a utilização do cebolinho, pois são de rápido crescimento e as suas folhas são finas e lineares, o que facilita a medição do seu crescimento. Devemos cortar previamente os cebolinhos todos do mesmo tamanho. Medir desde a base da raiz, por exemplo, 12 cm, e cortar. Depois, medir, por exemplo, 2 cm desde a base da raiz e colocar uma fita adesiva que servirá sempre de referência para as medições do crescimento ao longo das semanas. Tratando-se de seres vivos, devemos utilizar em cada recipiente pelo menos 3 exemplares de cebolinho e identificar cada um deles. Recipientes. Podemos usar vasos como estes ou recipientes biodegradáveis como estes. Podemos ainda reutilizar alguns recipientes, tais como estes copos de vidro e bases de garrafas de plástico. O importante é que sejam utilizados recipientes iguais. Água. Para a medição de água, podemos utilizar instrumentos de medição de líquidos como estas provetas ou copos graduados. Em alternativa, podemos utilizar recipientes doseadores, como estes. Para explorarmos a questão-problema específica, qual a influência da exposição da luz no crescimento das plantas, precisamos de 2 estufas como estas, uma transparente e outra opaca. Podemos adquirir estas mini-estufas em empresas de recursos didáticos e de laboratório. Ou, em alternativa, podemos usar 2 garrafões cortados como estes, em que um deles pintamos com spray de tinta acrílica preta. De forma a garantir a circulação de ar, recomendamos fazer orifícios nas laterais das estufas improvisadas, tal como existem nas estufas comercializadas. Para colocar no interior das estufas, precisamos preparar 2 recipientes com o mesmo tipo e quantidade de solo, 3 pés de cebolinho para cada recipiente previamente preparados e a mesma quantidade de água para regar durante as semanas que decorre a experiência. Ambos os recipientes deverão ser regados de igual forma. Ao longo da experiência, ambos os recipientes deverão permanecer no mesmo local. A colocação de um dos recipientes à janela e outro no interior de um armário é incorreta, pois não estamos apenas a mudar a variável em estudo. Para explorarmos a questão-problema específica, qual a influência da quantidade de água no crescimento das plantas, sugerimos preparar 3 recipientes com o mesmo tipo e quantidade de solo, 3 pés de cebolinho já previamente preparados. Sugerimos usar quantidades bem distintas de água em cada recipiente. Por exemplo, no recipiente A colocamos muita água, ficando o solo com o aspecto encharcado. No recipiente B, colocamos uma quantidade de água que garanta a umidade do solo adequada, úmido, mas não encharcado. No recipiente C, não colocamos água em nenhum momento da experiência. Sugerimos o registro do crescimento do cebolinho após aproximadamente 3 semanas.
Ao longo das semanas, sempre que regarmos o recipiente A, devemos regar o recipiente B. Ao longo da experiência, os recipientes deverão permanecer no mesmo local. Para explorarmos a questão problema específica, qual a influência do tipo de solo no crescimento das plantas? Precisamos de 3 recipientes com diferentes tipos de solo. Sugerimos, por exemplo, a utilização de solo orgânico, arenoso e calcário argiloso, que se podem adquirir numa superfície comercial agrícola ou recolher em terrenos com solos com essas características. Devemos garantir em cada um dos recipientes a mesma quantidade de solo. Preparamos previamente 3 pés de cebolinho para plantar em cada um dos recipientes. Plantados os cebolinhos, colocamos a mesma quantidade de água em cada um deles. Devemos mantê-los no mesmo local ao longo da experiência.